ó Pai. Meu Deus, para que haja cura neste lugar, para que haja restauração, para que haja salvação, ó Pai, para que haja transformação, Senhor, para que haja batismo do Teu Espírito Santo, Pai amado. E aqui nessa noite, Senhor, nós venhamos a sair daqui diferentes, ó Pai, não da mesma maneira que nós adentramos, Senhor, mas nós venhamos sair daqui transbordando, Senhor, da Tua presença, Pai amado. Meu Deus, toma a vida do Teu Filho nas Tuas mãos, Senhor, e usa mais uma vez poderosamente, Pai amado. Leva toda a mente cativa a Tua palavra, Senhor Jesus. Pai, repreendendo nosso bem, Senhor, todo trabalhar nas trevas, Senhor, tudo aquilo que venha, Senhor, tirar, Senhor, meu Deus, do foco, Senhor, de nós recebermos a Tua palavra, Senhor. Vai neutralizando nessa hora no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Também, Senhor Jesus, abençoa a vida das nossas crianças, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, meu Deus, encha o coraçãozinho das nossas crianças, Senhor. E ali haja batismo do Espírito Santo, Pai amado. Meu Deus, fala com as nossas crianças. Usa a vida das monitoras, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome santo, Pai. Que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Você pode dizer comigo amém? Amém. De pé, meus irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Irmãos, abram comigo suas Bíblias, no livro dos Salmos, onde já foi lido hoje, é o tema para essa noite, Salmo 103. Eu quero aqui por um instante agradecer a Deus, ao meu Deus, por esta noite, por esta oportunidade que o Senhor me concede para mais uma vez poder ministrar a sua santa e poderosa palavra. Que a minha boca nesta noite seja uma boca de bênção. Cada palavra que sair da minha boca seja a palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor e edificação da amada igreja. Eu quero agradecer ao pastor Edevaldo pela oportunidade, pelo convite. Pastor, Deus abençoe o Senhor, a missionária Silvânia, Calebinho, Damas, que abençoe essa família poderosamente, em nome de Jesus. Louvo a Deus pelo esse corpo de obreiros aqui, presbítero Carlos, pastor Elmo, presbítero Elias, nossos irmãos, os obreiros dessa casa, que são irmãos e amigos, e a cada um dos irmãos que aqui estão. Deus os abençoe poderosamente. Missionária Adriana, a serva do Senhor que nos abençoa grandemente esses dias na Mishima. É um privilégio estar aqui com vocês nesta noite. Minha esposa, ela não pôde vir. Hoje é culto com o círculo de oração na igreja de Caquegal, e ela é coordenadora das irmãs, então ela não pôde vir. O nosso filho ficou acompanhando ela. Ficaram aí os dois fazendo a obra do Senhor. Eu trago a saudação também do pastor Fábio, a igreja recebe. Glórias a Deus. Irmãos, Salmo 103, nós vamos ler apenas o verso número 3, onde tem aqui embaixo, já é a indicação, e eu vou seguir essa indicação das irmãs desse departamento. Salmo 103, 3 diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Vamos ler juntos tudo isso, irmãos, esse verso tão pequenininho, ao som de 3. 1, 2, 3. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém. Glórias a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Bom, hoje é uma noite muito especial para mim. Essa noite ela é uma noite muito especial porque acho que os jovens estão aqui, os adolescentes, porque eu vim ministrar para uma geração eleita. É o nome do departamento, né? Geração eleita, e eu vim ministrar para vocês a próxima geração da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo.
é algo assim prazeroso para mim. O convite que nos foi feito, quando eu olhei o tema, falei, meu Deus, que maravilha. Jovens, realmente eu aceitei com alegria esse convite de poder estar aqui nesta noite compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, compartilhar um pouquinho das maravilhas que o nosso Senhor Jesus ele fez, compartilhar um pouquinho das bênçãos do Senhor com esta igreja, com esse departamento tão maravilhoso, essa geração eleita, a próxima geração do nome do Senhor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vou ministrar nesse tema aqui mesmo, o Deus que cura. Eu vou seguir exatamente isso, o Deus que cura. É o Deus que cura a alma, como já foi falado aqui. É o Deus que cura o corpo, também já foi falado. É o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. Deus que perdoa todos os nossos pecados. Então, aqui está a parte B, mas eu vou seguir, eu vou falar tudo sobre esse verso tão pequenininho. O Deus que perdoa todos os nossos pecados. Então, irmãos, eu sou tão pequenininho, prestem atenção para que ninguém perca o meu raciocínio e saia daqui vazio, sem entender aquilo que Deus quer falar com a amada igreja nesta noite. Então, como nós vamos iniciar? No início, lá em Gênesis, nós conhecemos a palavra do Senhor, onde Deus ele formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e colocou no homem o seu Santo Espírito. Então Deus ele formou o homem, preparou um jardim, colocou o homem no meio do jardim para que ele habitasse e cuidasse de todo o jardim. Ali foi logo no início. Só que também logo no início da Bíblia, em Gênesis, nós vemos também a destituição do homem da presença de Deus. O homem que Deus formou do pó da terra, que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, nós vemos a destituição da presença do homem da presença de Deus, ou seja, o homem ele veio a desobedecer a voz do Senhor. Deus ele havia ordenado que o homem não comesse do fruto da árvore que se encontrava no meio do jardim. Só que pela desobediência do homem, o homem ele comeu do fruto, desobedeceu a voz do Senhor, e por desobedecer a Deus, Deus então tirou eles ali do jardim, tirou eles da presença do Senhor. Então aquela amizade que havia entre Deus e o homem, aquela amizade naquele momento em que o homem desobedeceu a voz do Senhor, ela foi rompida. Então houve um rompimento na amizade de Deus e o homem. Pela sua desobediência, então o homem ele foi obrigado a viver longe da presença de Deus. Foi obrigado a viver longe do Senhor. E hoje à noite esse tema aqui, irmãos, ele é tão propício para nossas vidas. É algo que tem acontecido tanto hoje em dia. Nós podemos ver dentro da igreja quantos testemunhos nós não temos visto, quantos irmãos que nós não conhecemos contando testemunhos que estão passando por enfermidades, que estão passando por lutas, que estão passando por dificuldades. Isso daqui tudo, irmãos querido e amado, não é por acaso. Nós estamos vivendo numa época onde a volta de Jesus ela está muito próxima. A volta de Jesus ela é muito iminente. Jesus ela está às portas. Então tudo isso tem acontecido em nossas vidas, tudo que nós estamos vendo, todo o testemunho que nós temos ouvido, nós podemos observar que são testemunhos de pessoas que tiveram uma vida na presença de Deus, que têm uma vida na presença de Deus, que por algum momento estão passando por dificuldades, estão passando por enfermidades. Então esse tema é bem propício para esta noite. Isso daqui, como Jesus ele está voltando, e o inimigo de nossas almas, ele sabe que Jesus ele está voltando. As provas que nós temos passado, elas vêm para realmente nos tirar da presença de Deus. Muitas enfermidades que nos acometem hoje em dia, elas vêm para nos tirar da presença de Deus. As provas que nós passamos, elas vêm para nos tirar da presença de Deus. Muitas coisas que nós vivemos hoje em dia, elas são preparadas para nos tirar da presença de Deus. Só que aquele Deus que criou o homem do pó da terra, Ele é o Deus que sustenta o homem com a destra das suas mãos. As provas elas aparecem, as enfermidades elas surgem,
Tudo isso consequência do pecado. Tudo isso consequência da desobediência do homem ali no Jardim do Éden. O pecado, ele trouxe isso. O homem, ele foi formado para não morrer. Não era a intenção de Deus, quando ele formou o homem do pó da terra, que o homem passasse pela morte. Só que com o pecado entrou a morte no mundo. Com o pecado entrou as enfermidades no mundo. Com o pecado, o homem foi tirado da presença de Deus. Então, corpo, alma, sofrem por causa do pecado do homem. Porque até o pecado do homem, ali no Jardim do Éden, o homem não passava por enfermidade. Até o pecado do Jardim do Éden, onde eles desobedeceram à voz de Deus, não havia morte. Então, o pecado, ele trouxe todas as consequências que nós temos visto hoje. E quando nós vamos ali para João, no capítulo 3, no versículo 16, onde expressa o amor de Deus, onde que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aqui, irmãos, nós podemos observar o amor de Deus a sem medidas. João, ao escrever esse versículo, ele não encontrou uma outra palavra para poder descrever o amor de Deus. Então ele colocou de tal maneira, porque não existe tamanho no amor de Deus. Deus, quando ele nos formou, ele já tinha no seu coração, porque a Bíblia nos diz que Deus, ele nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Então Deus, ele já nos amava antes mesmo da nossa formação. O homem, ele pecou, foi destituído da presença de Deus, mas Deus, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos trazer de novo para a presença de Deus, para nos religar com Ele, para aquela amizade que foi rompida ali no Jardim do Éden, para tornar novamente que o homem tivesse amizade com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 53 de Isaías, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então o sacrifício perfeito de Jesus ali naquela cruz, naquele madeiro, veio resgatar o homem do lamaçal de pecado. Jesus Cristo, ele veio se oferecer para destruir todas as armadilhas e artimanhas do inimigo, para destruir todos os poderes da treva, ele levou sobre si os nossos pecados, ele nos libertou, nos resgatou e novamente então ele nos deu a comunhão com o nosso Senhor. Jesus, ele veio ao mundo para restaurar a nossa amizade com Deus. A amizade que o homem perdeu quando ele pecou no Jardim do Éden. Eu já falei. Veio também para nos libertar da escravidão do pecado. Veio para nos libertar das armadilhas de Satanás. Veio para nos libertar das garras do inimigo. Jesus, ele veio para nos dar vida. Para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio e se ofereceu para o perdão de todos os nossos pecados. Por isso que nós lemos o Salmo 103 inteiro. Porque Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Os nossos pecados são perdoados através do arrependimento, através de Jesus Cristo. E a maior dádiva da vida de Jesus foi a nossa salvação. Esse foi o maior presente que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a vida eterna. Antes o homem andou em trevas sem Deus. O pecado rompeu a amizade com Deus. Mas através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, a nossa amizade foi restaurada com o Senhor. Os nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quando Deus, ele nos olhou, quando Ele nos olha hoje, Ele nos vê sem pecado, sem mancha, porque hoje nós temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. O sangue do Cordeiro nos purificou de todo o pecado. Então isso é maravilhoso. Jesus, ele veio para nos dar vida. João 10:10 fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, e vida com qualidade, e vida saudável. Jesus veio para nos dar uma vida saudável, para nos curar, para curar todas as nossas enfermidades, para que tenhamos uma vida
saudável, realmente. Um Deus que cura. Meu Deus. Um Deus que cura na sua totalidade. Porque não há impossível para Deus. Irmãos, não há impossível para Deus. Aleluia. Quando nós começamos a examinar as Sagradas Escrituras, quando nós começamos a ler a Palavra do Senhor, quando nós começamos a discorrer os Evangelhos de Jesus Cristo, ali então nós podemos conhecer um pouquinho, descobrir alguns dos milagres que Jesus ele fez enquanto esteve entre nós. Não foi possível escrever todos os milagres que Jesus fez, porque foram milhares de milagres. Certamente não caberia nesses livros tantos milagres que Jesus ele fez enquanto ele esteve entre nós. Foram tantos milagres, quantas pessoas foram abençoadas pelo Senhor Jesus. Quantas pessoas foram abençoadas, irmãos, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e continua sendo até hoje, porque Ele foi ontem, Ele é hoje e continuará sendo eternamente Deus. Então Jesus Cristo ele veio para abençoar realmente a vida da igreja. Eu vou contar alguns para os irmãos. Nós podemos observar ali em João, no capítulo 5 de João, paralítico no tanque de Betesda. Aquele homem que morou ali, viveu por 38 anos ali esperando uma cura. Ele esteve ali enfermo, e a Bíblia nos diz que de tempos em tempos o anjo descia, movia as águas, e a primeira pessoa que ele descesse nas águas era curada de toda a enfermidade. E aquele homem ali por 38 anos, ele esperou a sua cura, ele esperou o seu milagre, ele esperou que alguém ali pudesse ajudar ele a chegar até as águas, para que ele fosse curado de toda a sua enfermidade, mas infelizmente não encontrou ninguém para que ajudasse ele a descer as águas, para que ajudasse ele quando o anjo descia, movia as águas, ele entrasse, porque sempre quando ele ia, chegava um outro na sua frente, então era curado. Mas Jesus, a certa vez, ele estava passando por ali, e ele viu aquele homem sentado ali na beira daquele tanque, esperando o milagre dele acontecer, e o Senhor Jesus, então ele pergunta o que estava acontecendo. Jesus conversa com ele, e ele fala que toda vez que o anjo descia, movia as águas, ali sempre ele não conseguiria descer, sempre ia um outro na sua frente, e descia e era curado. Mas naquele momento, então Jesus ele fala: levanta, toma a tua cama e anda. Jesus ele dá a cura que ele estava esperando em tantos anos. Jesus então ali naquele momento ele dá a cura para aquele homem, e ele pôde então se levantar. Ele pegou a sua cama e foi para a sua casa. É maravilhoso quando nós podemos observar, irmãos, tudo isso que aconteceu, porque foram 38 anos de espera para receber um milagre do Senhor. Foram 38 anos desejando receber um milagre do Senhor. E aqui então, irmão, nós podemos ver aqui a perseverança deste homem. Nós podemos ver a perseverança dele em alcançar aquilo que ele desejava. E muitas vezes nós passamos por situações menores que essa daqui, não temos a paciência de encontrar, a paciência de esperar em Jesus Cristo o milagre que nós tanto desejamos em nossas vidas. Aquilo que nós desejamos, nós não temos a paciência e acabamos blasfemando contra o Senhor, acabamos saindo da presença de Deus, acabamos deixando os caminhos do Senhor magoados, entristecidos, porque nós não tivemos a perseverança em esperar no Senhor. E canta ramanai, oh decai, sou deliam, decante remanai. Irmãos, é tempo de perseverar. É tempo de esperar no Senhor, é tempo de buscar no Senhor a perseverança. Nós não podemos desistir, Esses dias são dias trabalhosos que nós estamos passando. Se o milagre não vem hoje, ele virá amanhã. Se não vier amanhã, ele pode vir depois de amanhã. Mas o que importa é que nós passamos a viver na dependência do Senhor Jesus. O que importa é que nós passamos a perseverar no nosso Senhor Jesus Cristo, porque o milagre pode ser que não venha no tempo que nós esperamos, mas venha no tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo certo, é o tempo perfeito para as nossas vidas.
Pode ser que se nós recebermos o milagre hoje, nós possamos então até sair da presença de Deus, porque não é hora, nós não estávamos prontos para receber o milagre, mas quando nós estamos prontos é o tempo de Deus. Aí sim Deus ele ordena a cura. Quando nós vamos ali para Mateus capítulo 8, nós vemos também a cura do leproso. Um leproso que vendo Jesus, ele correu, se prostrou diante do nosso Senhor Jesus Cristo e adorou. Imagine, irmãos, quantos já tiveram oportunidade de ver algum leproso? Eu já tive a oportunidade de ver um leproso aqui mesmo no Japão. Lá em Gotemba existe um hospital dos leprosos, um hospital de lepras. E ali eu estive, há muitos anos atrás, eu fui lá. Irmãos, a lepra é algo que ela danifica totalmente a pessoa. Ela corrói, a estrutura óssea da pessoa, ela come realmente a orelha, o rosto fica deformado. É algo terrível. Embora que nós só podemos ver uma única pessoa naquele dia, porque ele já havia sido curado, mas ele não voltou para a sociedade justamente por isso, porque o seu rosto foi totalmente desestruturado, ele estava deformado. Então a lepra, ela corrói o homem, ela mata o homem. E aqui nós podemos ver esse leproso que, ao ver Jesus, ele correu, se prostrou na presença de Deus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e adorou o Senhor. Isso daqui, irmãos, enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava meditando nessa palavra do Senhor, porque eu gosto de meditar na palavra de Deus. Eu medito de dia e de noite, trabalhando, eu estou meditando. Quando eu estou em casa, quando eu tenho tempo, eu estou meditando na palavra de Deus. Enquanto eu estava preparando hoje para poder trazer os irmãos aqui o Senhor falou grandemente ao meu coração. A lepra, irmãos, que tem cometido hoje no meio da igreja é o pecado. A lepra, ela tem danificado o homem. A lepra, ela tem desestruturado o homem. O pecado tem acabado com a vida do homem dentro da igreja. Fora da igreja, o inimigo já sabe que aqueles que estão lá fora já pertencem, irmãos, já fazem parte dele, mas isso daqui está dentro da igreja. O pecado tem corrompido o homem. O interior do homem tem sido apodrecido de forma que o homem tem perdido totalmente a sua estrutura, tem perdido totalmente a sua qualidade. É tempo, irmãos, de nós buscarmos ao Senhor. É tempo, irmãos, de nós nos derramarmos na presença de Deus. É tempo de nós nos entregarmos totalmente ao Senhor. Porque o inimigo de nossas almas, ele não tem brincado. Ele não tem brincado de ser inimigo, de ser Satanás, não. Ele tem buscado de todas as formas tirar o homem da presença de Deus, tirar o homem da casa do Senhor, tirar o homem, matar o homem espiritualmente. E é dentro da igreja que ele tem investido mais para tirar os santos da presença de Deus, para tirar os escolhidos do Senhor da presença de Deus. A lepra, o pecado tem tomado conta, e isso daqui nós devemos vigiar constantemente para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a pecar, para que nós não venhamos a sair da presença de Deus. Então, irmãos, a lepra é algo muito perigoso que nós devemos nos preocupar com isso. Nós devemos nos preocupar. E também, se nós formos um pouquinho mais adiante, em Lucas capítulo 8, em Mateus capítulo 9, esses evangelistas, eles nos falam de uma mulher que havia 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Nós podemos observar a história desta mulher. Nós podemos observar como que ela se aproximou de Jesus Cristo. A Bíblia nos conta que ela veio por detrás do nosso Senhor Jesus e tocou na orla dos seus vestidos, tocou na orla das suas vestes. Naquele momento ela foi curada. Imagine, irmãos, onde Jesus estava. A Bíblia nos diz que havia uma multidão e ela tinha um fluxo de sangue já há 12 anos. Isso quer dizer que as forças dela já estavam se esgotando, para que ela pudesse atravessar a multidão e chegar até Jesus e tocar nas suas vestes. Irmãos, ela precisou ir se arrastando, porque se ela fosse pela multidão, a sua força não conseguiria atravessar a multidão.
Então ela foi se arrastando até a presença do Senhor, ela foi se arrastando até tocar no seu objetivo, que era as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo, e alcançar a sua bênção, alcançar a sua vitória, a cura que ela tanto desejava. Irmãos, o sangue é a vida, Jesus Cristo, Ele é a nossa vida, e isso daqui tem acontecido também muito hoje em dia, irmãos, porque as dificuldades que nós temos enfrentado, as enfermidades que às vezes nos acometem, tem nos tirado da presença de Deus, tem nos feito fracassar, tem nos tirado a nossa força, irmãos, tem nos tirado da nossa vida, porque o sangue, ele é vida. Irmãos queridos e amados, não importa a situação com que nós estivermos passando, não importa se nós estamos bem, se nós estamos com saúde, se nós estamos sem dinheiro, o importante para nossas vidas é estar com Jesus Cristo. Se nós estivermos com Jesus Cristo, irmãos queridos, tudo nós vamos ter. Então não importa como nós vamos entrar por aquela porta, essa mulher, ela foi se arrastando até tocar na hora de Jesus. Não importa como nós vamos entrar por ali, o importante é da forma que nós vamos sair por aquela porta. Isso é importante, porque Jesus, o mesmo Jesus que curou essa mulher, o mesmo Jesus que curou esse leproso, o mesmo Jesus que curou esse daqui paralítico no tanque de Betesda, é o mesmo Jesus que se encontra aqui nesta noite, é o mesmo Jesus que vai nos dar vida nesta noite. Então, se nós entramos aqui nesta noite cansados, se nós entramos aqui nesta noite fracassados, com a nossa mente tomada, com o nosso corpo físico sem forças, irmão, nós vamos sair por esta porta hoje, regozijando, cheio da presença de Deus, com vida espiritual restaurada, com saúde restaurada, com a nossa vida, irmão, na presença do Senhor. Então não importa como nós entramos, o importante é como nós vamos sair. O nosso coração é que vai dizer, a nossa fé é que vai dizer como que nós vamos sair. Se nós temos fé para receber o milagre que nós desejamos, que nós esperamos, é isso que vai dizer se nós vamos sair ou não com a nossa vitória. Mas não importa, irmãos, não importa nós sairmos com Jesus Cristo, esse sim é importante. Aleluia. Mateus capítulo capítulo 9 de Mateus, ali nós temos a cura de um paralítico, o paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum. Jesus, ele atravessou de uma cidade para outra, atravessou no barquinho, e quando eles desceram ali, trouxeram para ele então esse paralítico de Cafarnaum. Essa história é um pouco diferente. Tudo isso que eu estou falando para os irmãos é para as nossas vidas, porque Jesus, quando ele chegou ali, que levaram esse paralítico para ele, Jesus, ele falou: perdoados são os teus pecados. E as pessoas que estavam à volta começaram a murmurar no seu coração: quem é esse que até pecado me perdoa? Jesus, entendendo a intenção do coração deles, ali quando falou que é mais fácil dizer perdoados são os pecados, ou levanta-te, anda. Irmãos, tem pessoas que entraram aqui nesta noite mortas espiritualmente. Tem pessoas que entraram aqui nesta noite desanimadas, cansadas, pensando até em desistir, pensando em parar, pensando em dar um tempo. Mas Jesus, nesta noite, Ele não está falando para você: tenha fé. Ele está te dizendo: levanta e anda. Tem pessoas que entraram fracas na perna, que hoje querendo desistir, mas Jesus manda te dizer: filho, levanta e anda, porque longa é a tua caminhada. Não desista, não pare, e Jesus, Ele está contigo. Jesus está contigo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele curou o mundo, irmão. Se eu for contar todos os milagres, todas as curas que Jesus fez,
São muitas. Mas Jesus, ele não só curou, como também ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou a filha de Jairo. Jesus, ele ressuscitou a Lázaro, que já havia 4 dias que estavam mortos. Esses são alguns exemplos. Porque se nós formos falar do nosso Senhor Jesus Cristo, dos milagres que Ele fez, certamente hoje nós não sairíamos daqui. E são muitos milagres. E como foi louvado aqui, não é impossível para Deus. Não é impossível para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto isso é verdade que o próprio Senhor Jesus, Ele declara que tudo que pedimos com fé, nós receberemos. E muitas vezes nós sofremos. Muitas vezes nós sofremos, irmãos, por falta de fé. Muitas vezes nós sofremos porque nós não temos fé em receber as nossas bênçãos, nós não temos fé em esperar no Senhor, nós queremos tudo para hoje. O homem tem isso, ele não quer para ontem, ele quer o milagre dele para ontem, ele não consegue esperar, a falta de fé, ele duvida daquilo que ele pede, mas Hebreus ele fala, a palavra do Senhor em Hebreus ele fala que nós devemos buscar o Senhor, porque Deus, Ele não se agrada daquele que busca sem fé. Nós devemos buscar a Deus com fé. Os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando eles estavam ali em Lucas 17:5, eles pediram fé, porque é algo difícil. É algo muito difícil. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, é necessário nós crermos em Deus. Nós cremos em Deus, que Ele é Deus e que é galardoador daqueles que buscam. Deus, Ele existe e Ele é o maior galardoador, Ele tem o maior presente em nos abençoar. Então, nesta noite, a nossa oração é para que Deus aumente a nossa fé. Deus, aumente a nossa fé, Senhor, porque tem faltado fé na minha vida, tem faltado fé em mim para poder receber do Senhor as bênçãos que eu espero. Então, como os discípulos aqui, eles pediram, dai-nos fé, aumenta a nossa fé. Nós também nesta noite vamos passar a pedir, Senhor, aumenta a nossa fé para que nós possamos ver o sobrenatural do Senhor acontecer em nossas vidas, para que nós possamos ver o sobrenatural de Deus acontecer em nossas vidas. É necessário nós termos fé. Porque aquele que se aproxima de Deus, aquele que se achega a Deus, é necessário crer em Deus. Porque se nós não cremos em Deus, nós somos incrédulos. E se nós formos incrédulos, nós não receberemos as nossas bênçãos, nós não receberemos as virtudes, o nosso desejo, aquilo que nós precisamos do Senhor. Então, aquele que se aproxima de Deus, é necessário ter fé. Irmãos, hoje eu estou correndo, acelerando um pouco, irmãos, porque eu não quero atrasar, tá? Hoje eu preguei aqui, eu falei um pouquinho do amor de Deus, eu falei um pouquinho do amor do Senhor, das maravilhas que Deus fez, algumas curas que Deus fez relacionadas a nós nessa época. Os exemplos que eu dei, todos eles, irmãos, não veio de mim. Eu estava nesta madrugada, orando a Deus, preparando a mensagem. E ali então, quando eu estava orando, o Senhor, Ele começou a ministrar no meu coração. Eu falei, Senhor, misericórdia da minha vida. Porque são coisas que nós falamos, irmãos. São coisas que nós falamos, se não for por Deus mesmo. E enquanto eu estava meditando, Deus colocou esses exemplos na nossa vida. A lepra, o pecado, a paciência, a perseverança em esperar em Deus aquilo que nós buscamos do Senhor. O fortalecimento para que nós possamos entrar na casa de Deus de uma forma e sair de uma outra, renovado, fortalecido. Deus, Ele ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou mortos. O inimigo tem matado muitas vidas espiritualmente dentro da igreja. É impressionante como isso tem acontecido. Se nós formos contar os testemunhos que nós sabemos, de pessoas que um dia andaram com Cristo, que um dia estiveram dentro da igreja e hoje estão buscando ajuda em outros lugares que não são de Deus.
Pessoas que andaram com Cristo, tiveram uma vida na presença de Deus e hoje buscam auxílio em terreiros de macumba. Porque não tiveram a esperança, não tiveram a paciência de buscar, de esperar em Deus a sua bênção, estão lá fora. E hoje, como eu falei, ao chegar aqui, ao iniciar, hoje foi uma alegria ministrar para esses jovens que aqui estão, esse grupo de adolescentes, porque eles são a geração eleita. Esse nome aqui desse grupo não é à toa, irmãos. Deus deu um propósito na vida de cada um deles. Então eles são a geração eleita. Eles são o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Vocês, jovens, vocês são chamados por Deus para anunciar as virtudes do Senhor, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar a poderosa palavra de Deus. Quando nós vamos ali para o Evangelho de Lucas, no capítulo 9 de Lucas, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo, Ele comissionando os 12 discípulos dele e enviando, e ali então Ele fala: eis que vos dou poder sobre todo o mal, para pisar escorpiões e toda a força do mal. Vocês são convocados a levarem a palavra de Deus. Deus os chamou e Ele tem capacitado a vocês, Ele tem revestido vocês de poder, Ele tem revestido vocês de autoridade para poder pregar a palavra de Deus. Essa foi a primeira vez que Jesus ele comissionou os seus 12. Um pouquinho mais para frente, Jesus ele comissionou 70. Da mesma maneira, foram de 2 em 2 a pregar a palavra de Deus. Então hoje para mim é um privilégio ministrar para vocês. Vocês são a geração eleita, o futuro da igreja. Perseverem na presença de Deus. Perseverem porque vocês foram libertados, seus pais foram libertos do mundo de trevas e vocês são o futuro da igreja. Então, irmãos, não permitam que nada, que o manjar do inimigo que lhes forem oferecidos venha tirar vocês da igreja. Continue fazendo a obra de Deus, buscando ao Senhor. Continue se derramando na presença de Deus, como hoje eu fiquei até admirado com o filho do irmão Elias, do presbítero Elias, quando ele chegou aqui com a Bíblia, pegou a iPad e falei: meu Deus, vai pregar. Esse é pregador. Abriu a iPad e falei: nossa, vai pregar, é pregador. E a palavra abençoada que ele trouxe para a amada igreja. Irmãos, é maravilhoso, eu me alegrei muito. Eu quero convidar os irmãos aqui, os jovens dessa igreja, os adolescentes, para a gente poder estar orando por vocês. Irmãos, e se houver também mais alguém aqui entre nós, se houver alguém aqui entre nós nesta noite, que tem sofrido algum tipo de enfermidade, por gentileza, venham também. Hoje é a noite de cura, hoje é a noite de milagres, hoje é a noite de milagres aqui. Tem alguém entre nós? Você está corajoso. Tem alguém entre nós que realmente está pensando em desistir, está pensando em sair da presença de Deus, pensando em parar de vir à igreja, ao culto, pensando em parar de servir a Deus? Eu quero orar por você, se tiver. Eu quero orar por você. Onde o inimigo de nossas almas tem lançado setas na sua mente, para que você deixe a presença do Senhor, para que você pare de buscar ao Senhor, pare de servir a Deus.
colocar as mãos sobre esse jovem aqui, pastor. Esses irmãos, essa juventude. Deus vai usar vocês poderosamente. Eu vejo chamada na vida de vocês. Jovens. Pai, em nome de Jesus. É Deus, aqui está a tua igreja. Onde, Senhor, eles ouviram a tua palavra nesta noite. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua filha. Agora que teu Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Abençoa a todos, Pai. Abençoa, meu Deus, querida, a tua igreja de uma forma, meu Deus, que cada um ao sair daqui, Senhor, possa sair cheio da tua presença, cheio do teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, que as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, meu Pai, que elas não vêm para nos tirar da sua presença, mas que elas vêm, Senhor, para nos aproximar mais do Senhor. Meu Deus, para que nós possamos nos levantar e como essa mulher, ó Pai, que sofria no fluxo de sangue, Pai querido, nós possamos então nos colocar diante do Senhor. Dá-nos a paciência, meu Deus, para podermos esperar no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para esperar no Senhor a nossa bênção, a nossa vitória. Meu Deus, porque o nosso tempo não é o seu tempo, a nossa hora não é a sua hora, Pai. Mas que em nome de Jesus, que o Senhor tenha trabalhado nos nossos corações. Em nome de Jesus, abençoa as tuas filhas. Abençoa a tua igreja nesta noite. Pai, em nome de Jesus, fortalece a todos, Pai. Apareça, que o teu nome cresça,
aleluia. Nós vamos fazer mais uma oração, agradecer a Deus, porque Jesus, Ele é o Deus que cura. Ele cura o físico, Ele cura a alma. E existe uma enfermidade que ela vai se espalhando por todo mundo. Ela se espalha de uma forma muito rápida. É a falta de respeito pelas autoridades, falta de respeito aos pais, falta de respeito à mãe, falta de respeito aos governos. E nós vamos orar, irmãos, para que Deus venha curar, para que Deus venha proteger o coração de vocês, para que vocês respeitem o papai, respeitem a mamãe, falem com eles com educação. Sim, Senhor, não, Senhora, ouvi. Porque aquilo que nós vemos outras pessoas fazendo, para nós não é o modelo. O modelo para nós é o Senhor Jesus. Ele quer curar o nosso coração. Às vezes responder o pai mal, brigar, gritar. Nós vamos pedir para Deus guardar o nosso coração. Amém, irmãos? Vamos fazer essa oração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor guarde o nosso coração. Que o Senhor guarde o coração dos nossos adolescentes. Meu Deus, para que eles respeitem os seus pais. Nós oramos pela juventude da igreja. Nós oramos pelos filhos. Todos nós somos filhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, há uma luta, Senhor, tão grande, ó Deus, contra a família. Há uma luta tão grande, ó Deus, do inimigo da nossa alma, para tentar, ó Deus, destruir, meu Deus, a autoridade familiar. Meu Deus, nós nos derramamos na sua presença, pedimos que venha sobre a igreja, ó Deus, a cura do Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, meu Deus, nós oramos para que haja reconciliação entre pais e filhos, filhos e pais, reconciliação entre irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos na luz, nós estamos na Tua presença. Meu Deus, nós não nos conformaremos ao presente século. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, o Senhor formou a família, o Senhor estabeleceu a família, e o Senhor é poderoso para curar, Senhor, os relacionamentos dentro do lar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que não permaneça no coração do esposo, no coração da esposa, no coração dos filhos, nenhuma raiz de amargura. Meu Deus, nós pedimos a cura do Senhor. Nós pedimos a cura do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus da glória, que nenhum de nós venhamos nos sentir desprestigiados, que nenhum de nós venhamos nos sentir não amados, porque o Senhor nos ama, e o Senhor nos amou com amor eterno. Venha curar-nos nesta noite. O Evangelho não é somente receber o amor, o Evangelho é dar o amor recebido do Senhor. Meu Deus, que estes adolescentes, eles sejam curados no seu coração. Meu Deus, que a igreja seja curada no seu coração. Meu Deus, que nenhuma palavra dita, Senhor, nenhuma palavra de maldição, meu Deus, nenhuma palavra negativa tenha o poder de adoecer a nossa alma, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus da glória, nós não somos e não seremos aquilo que estão dizendo a respeito de nós. Nós somos Teus filhos, somos Teus servos, a Tua imagem, a Tua semelhança. Cura o coração da igreja, cura o coração dos Seus filhos. Meu Deus, todo intimê, Senhor, todas as palavras que têm sido ditas repetidas vezes, meu Deus, nós quebramos o poder dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus que cura a alma, que a Tua unção venha sobre Teus filhos, sobre os pais, em nome de Jesus. Queremos proferir bênção no nosso lar, abençoar nossos filhos, abençoar a família, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus da glória, que o nosso lar seja um lar curado para a Tua glória.
que sejamos curados para a glória do Senhor Jesus e possamos sair nas ruas para promover cura, restauração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho amado. Meu Deus, toda mentira do diabo está quebrada, em nome de Jesus, e que seja estabelecida a verdade do Senhor no nosso coração, não somente hoje, mas para todos sempre na nossa vida, em nome de Jesus teu Filho. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, podem voltar aos nossos lugares, tomando os nossos assentos. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do presbítero Ailson, que trouxe-nos a palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe.